Olá, agora nós vamos falar de um tema que certamente vai te despertar interesse: a esterilização de artigos. E quando a gente fala de esterilização, é importante a gente ressaltar que o entendimento dos conceitos de esterilização são de fundamental importância para a gente não falar bobagem. Eu canso de ouvir dizer assim: a esterilização por autoclave é melhor que a esterilização por estufa. Gente, pelo amor de Deus, esterilização é que nem gravidez. Ou tá ou não tá, não tem meia gravidez e não tem meia esterilização. Ou o artigo está estéril ou ele não está estéril. Então o que a gente vai ver é que a forma como você consegue atingir o resultado usando um método ou usando outro é diferente, é claro. Existem métodos mais seguros do que outros, mas não queria dizer que um esteriliza mais do que o outro. Não vamos falar isso, gente. Depois desse curso, vocês estão proibidos de falar que um método de esterilização esteriliza mais que o outro. Por favor, hein? Eu conto com vocês, tá bom? Agora vamos lá, gente. Vamos ver e vamos conversar direitinho a respeito do conceito de esterilização. O conceito de esterilização, né? Então, a esterilização é a destruição total de todas as formas de vida de um artigo, incluindo os micro-organismos e nas formas vegetativas e esporuladas. Gente, aí vale a pena a gente ter um pouquinho de aprofundamento sobre esse conceito. A esterilização é a destruição total, ou seja, não existe esterilização melhor que a outra, certo? Vocês comparem isso com gravidez. Tem meia gravidez, gente? Não. Ou está grávida ou não está grávida. É a mesma coisa com a esterilização. Ou está estéril ou não está estéril, certo? O que acontece? Existem recursos, e a gente sabe que é uma discussão que nós vamos ter que fazer, mas eu acho que agora mesmo na abertura já é o momento da gente conversar, é a questão da polêmica entre estufa e autoclave. Ah, porque a autoclave esteriliza melhor do que a estufa. Não, não esteriliza melhor que a estufa, ele esteriliza igual, porque esterilização ou está ou não está. O que ocorre é que o autoclave, ele permite uma gama maior de artigos que possam ser esterilizados pelo método, porque ele usa o vapor úmido, como nós vamos ver para frente, e a estufa usa o calor seco, mas ela não permite uma segurança no processo, ou seja, você pode abrir a porta da estufa a qualquer momento, interromper todo o ciclo e a partir daí você achar que está esterilizando e não está esterilizando coisíssima nenhuma. Por isso que em várias localidades do Brasil não se aceita mais o uso da estufa como método de esterilização único nos estabelecimentos, tá? E aí nós vamos estar disponibilizando para vocês a portaria 500 lá do Rio Grande do Sul, que é bem clara em relação a isso, que não se pode, nem em salões de beleza, não estamos nem falando, a portaria 500 não fala nem só de podologia, ela fala inclusive de salões de beleza, tá? Não é permitido mais que se use estufa e apenas o autoclave, tá bem? Esterilização, gente, é um processo. Ela não é uma etapa só, é um processo. São várias atitudes, vários passos que você deve adotar para conseguir esterilização. Então é um erro achar que basta apenas colocar o instrumental, o artigo no equipamento de esterilização e que está tudo certo. Não está. É obrigatório seguir uma sequência de passos. E não existe esterilização na presença de matéria orgânica. Ou seja, gente, se o instrumento não estiver limpo corretamente, a esterilização não vai funcionar, tá certo? Então, é importante a gente seguir o passo a passo aqui na nossa esterilização, que é o chamado fluxograma. Esse fluxograma, inclusive, gente, é recomendável, e tem alguns locais do Brasil que até fazem isso com uma exigência mesmo, né? Que você tenha esse fluxograma afixado na área que você faz a esterilização, até porque não se esqueça e que tenha, né, que fique demonstrado os cuidados que você toma. Então, para se fazer a esterilização correta, você tem que fazer a descontaminação, lavagem,
secagem, embalagem, a esterilização propriamente dita, o monitoramento desse processo de esterilização e o acondicionamento, né, a guarda correta desses artigos que já foram esterilizados. Tá? Eu faço um adendo aí para um cuidado e uma coisa que acontece, e na área de esterilização acontecem algumas crendices que são realmente, passam de turma para turma, de geração para geração e começa a complicar. Então, vou deixar bem claro, gente, broca e disco de lixa precisam passar por processo de esterilização, o mandril também, tá? Veja, a lixa, geralmente, é meio que de uso único. Você usou, joga fora e acabou. Mas as brocas não. As brocas são esterilizáveis, porque elas podem ser utilizadas de um cliente para vários clientes. E tem gente que eu não sei porque cargas água tem a crendice de que não pode esterilizar broca. Olha que absurdo, gente. É verdade. Tem gente que fala, ah não, se eu esterilizar a broca perde o corte. Eu não sei da onde que apareceu isso. Mentira! A broca não vai perder o corte porque ela passou pelo processo de esterilização. Ela perde o corte, sim, pelo uso. A broca, ela tem uma vida útil, tá? Então, se você usa ela muito, ela vai se desgastando, entendeu? E por conta disso perde o corte. Tem uma outra crendice também que eu vi na hora que a gente estava preparando as coisas para as aulas, né? Eu vendo uma profissional falando que tinha que pegar e envolver a ponta ativa dos alicates com papel alumínio para não perder o corte. Meu Deus do céu, que absurdo! Isso é coisa de mais de 20 anos atrás, né? Algumas de vocês podem falar assim, ah, mas na portaria da Vigilância Sanitária de São Paulo está dizendo isso. Gente, é uma portaria de 20 anos atrás. A coisa mudou, né? O mundo mudou. Há 20 anos atrás a gente não tinha nem internet. Se fosse há 20 anos atrás a gente não poderia estar fazendo esse curso da forma que está sendo feito. Você não ia ter celular, você não ia ter internet, né? E não ia existir metade dos recursos que existe hoje em dia. Então, a coisa anda, como se diz aí, né? A fila anda. Então, vamos ficar atualizados também nessa questão da esterilização. Broca precisa ser esterilizada sim. O mandril, onde vai segurar a lixa, também, porque imagina que ele fica cheio de restos de pele. E, enfim, precisa realmente ter cuidado com esses artigos. Antes de iniciar o processo de esterilização, a gente tem que lembrar que tem que estar usando o EPI completo, né? A touca, o protetor ocular, o avental de manga longa, a máscara, a luva de látex, a luva grossa e, sempre que possível, também o avental de plástico para evitar respingo, tá? Então, uma vez paramentado, nós vamos iniciar o primeiro dos processos requeridos de esterilização, a pré-lavagem. A pré-lavagem, ela é um procedimento indispensável para a remoção de matéria orgânica. Ela pode ser feita na forma manual ou com o uso das limpadoras por ultrassom. Deve ser feito sempre com o uso de detergente enzimático. Detergente enzimático, por sinal, gente, nós estamos mostrando aqui para vocês, tem vários produtos no mercado. Eles sempre devem estar registrados na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e cada um vem com o seu modo de usar, né? Então, nós temos que lembrar que a gente deve sempre ler a bula que acompanha o produto para usar ele corretamente, tá? Mas, via de regra, a gente vai explicar para vocês como o detergente enzimático funciona e você vê a importância do uso desse produto, tá? Bem, o detergente enzimático, ele é elaborado à base de enzimas que agem especificamente sobre cada tipo de matéria orgânica existente, como o sangue, o muco, fluidos orgânicos, degradando e dissolvendo em pouco tempo. Realmente ele dissolve. E por que ele faz isso, gente? O detergente enzimático, ele chama enzimático porque ele tem enzimas específicas para cada tipo de sujidade existente. Então nós temos a enzima chamada protease, que ela age degradando as proteínas.
Nós temos a amilase, que age sobre a matéria orgânica sintetizada a partir de açúcares, e as lipases, que tiram óleo e gordura. Então vocês percebam que o detergente enzimático, ele é bastante amplo. É diferente do detergente comum que muitas pessoas usam, tá? Para fazer a lavagem, que está errado. A gente deve usar o detergente enzimático para realmente remover as coisas direito. Quando você usa um detergente comum, você não tem nem protease, nem amilase, enfim, nós temos aí uma questão importante. Hoje em dia, inclusive, gente, tem detergentes com mais enzimas ainda, mas a legislação sanitária diz que pode ser usado esse tipo. Então, cabe a cada um de vocês e conversar também com seus professores, pesquisar o produto mais interessante para ser usado. A regra é básica. Tem que ter registro na Anvisa. Tem registro na Anvisa, pode usar sossegado. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de dizer e deixar bem claro quando eu falo de detergente enzimático, que se dá o preparo do detergente enzimático. Porque a princípio você pode falar assim, poxa, mas o detergente enzimático é caro. Sei lá, custa 15, 20 reais aí o frasquinho. Poxa, mas é muito caro. Sim, mas você usa diluído. E aí é que ele se transforma num produto barato. Por quê? Porque ele vai ser usado diluído. Via de regra, como eu já falei para vocês, depende do fabricante, das orientações. Sempre façam essa consulta na bula que acompanha o produto. Mas a maioria dos detergentes é 5 ml de produto, que é um copinho que vem medida, 1 litro de água e a solução pronta para uso. Então vocês percebam que você vai usar 5 ml apenas para preparar 1 litro. E aí sim ele acaba se transformando num produto realmente barato e que vale a pena usar. Gente, se alguém nunca usou detergente enzimático, faz um combinado comigo. Usa e depois entra em contato com a gente e fala se gostou ou não. Você vai ver que o teu instrumental vai ficar com um brilho melhor, ele fica muito mais conservado, entendeu? Por conta do uso, que ele realmente retira todo tipo de matéria que esteja na sua superfície. Então ele ajuda a conservar o instrumental. Tá legal? Então, recomendo para vocês. Usa, faz o teste, você vai ver que é importantíssimo você ter esse cuidado com o uso do detergente enzimático. Bem, uma vez então preparada a solução de detergente enzimático, né? Nós vamos fazer a pré-lavagem. Vai se iniciar com o quê? Ou a gente tem que ter um recipiente plástico com tampa, né? A solução preparada deve ser colocada nesse recipiente. Os artigos têm que ficar mergulhados totalmente, completamente nessa solução, tá, gente? Não pode ficar uma pontinha para fora, não. Você tem que cobrir tudo, tá? Tem que tampar esse recipiente. Isso é fundamental, porque senão ocorre a evaporação dos componentes do detergente enzimático, que faz ele perder a ação. Então você deixa tampado e aí vai deixar o tempo que o fabricante recomenda para que ele haja corretamente. Em média, esse tempo é de 10 minutos. Então você colocou lá a solução preparada, já diluída do detergente enzimático no recipiente plástico, acomodou o instrumental, tampou e deixa 10 minutos aí para depois dar sequência nas coisas. Aqui eu mostro para vocês vários tipos de recipientes plásticos que podem ser utilizados. Vocês percebam que esses menorzinhos, esses redondinhos, já foram pensados justamente para você fazer a descontaminação das brocas, né? A pré-lavagem das brocas. Então, com isso, com o detergente enzimático, aquele resto de pele que fica, eventualmente um pouco de sangue que fica aderido na broca, ele some totalmente, tá? Existe também, como eu já havia me referido com vocês, a lavadora ultrassônica. Ela também vai com o detergente enzimático no seu interior, só que ela tem um processo, né, chamado de cavitação. Ela tem um tipo de vibração que ela auxilia ainda mais que se faça e que se tenha a remoção de qualquer tipo de matéria orgânica. É muito recomendável que você tenha a lavadora ultrassônica, gente. Não é obrigatório, mas é muito recomendável. Inclusive, conversem com pessoas que conhecem desse tipo de produto, que vocês vão ver que realmente quem tem condição é muito bom que adquira a sua lavadora ultrassônica, tá?
Bem, uma vez feito esse sistema de pré-lavagem, nós vamos iniciar necessariamente a lavagem. E o que é lavagem, gente? Lavagem é o ato mecânico da remoção de sujidade. Ela deve ser feita sempre em pia com água corrente, detergente e uma vigorosa escovação. É sempre obrigatório usar a luva grossa para fazer essa lavagem, tá? Para proteger as suas mãos contra eventualmente uma perfuração ou um corte em decorrência do contato com a estrutura do instrumental. Aqui nós temos então, né, a questão da lavagem do instrumental, certo? Com o uso de luva grossa, escova de nylon e água corrente, né? Para que você consiga fazer a lavagem. É recomendável nesses artigos, como a tesoura, por exemplo, que é cortante, que sempre que possível você use uma escova de cabo longo para fazer essa lavagem, tá? Por quê? Porque o cabo longo te protege, ele afasta a tua mão da eventual área aí de corte da tesoura, evitando algum tipo de acidente, né? Aí alguns podem falar assim, ah, professor, mas o senhor não falou da esponjinha e da palha de aço, do bombril. Não, não falei mesmo. E por que eu não falei, gente? Porque são artigos proibidos para lavagem. Verdade, é proibido. E o que, infelizmente, a gente mais encontra quando vai fazer alguma auditoria, alguma inspeção em estabelecimentos de podologia, o que é? A bendita da esponjinha e da palha de aço. E por que não pode usar? Implicância da vigilância? Vigilância é chata? Não. Não se pode usar porque esses artigos, a esponja e a palha de aço, costumam deixar resíduos nos instrumentais, nas entranhas, nas articulações de uma tesoura, de uma pinça, enfim. Então, o que acontece é que você acaba tendo a presença desses resíduos e vão ocasionar aí o quê? Falhas no processo de esterilização. Então, é somente aceito escovas de nylon. E a gente recomenda que você tenha uma escova de nylon daquelas que você segura no dedo, e as de cabo longo para que você faça a lavagem dos artigos mais cortantes, ok? Nós já fizemos a pré-lavagem, já fizemos a lavagem e agora nós vamos ter que secar os artigos para dar continuidade aos passos requeridos no processo de esterilização, ok? Então, o instrumental tem que ser totalmente seco após a lavagem e pode ser usado tanto campo estéril como pano descartável. Tanto faz o método que você quiser utilizar. Aqui nós temos a foto do campo estéril, né? Esse campo estéril pode ser inclusive uma toalha, desde que ela seja embalada individualmente, tá certo? E aberta, ela não pode ficar, você não pode deixar como se fosse, sei lá, um pano de prato na cozinha, não, porque aí a umidade de um lote de artigos vai contaminar o outro, ok? Então são embalagens que você usou, despreza já na lixeira para depois ser lavado essa toalha, tá certo? Ou o que é mais recomendável e mais prático hoje em dia é o papel descartável, né? Temos que ter cuidado com os artigos que já foram pré-lavados, lavados e secos, tá? E aí, gente, a gente vai ter que fazer a separação deles, ou seja, os artigos devem ser separados para cada tipo de atividade, formando kits, que será embalado conforme cada caso. Então, o que acontece? Cada um vai acabar formando um kit. Eu sei que para eu fazer um determinado tipo de tratamento, eu vou precisar de uma pinça, de um alicate X, de um afastador, enfim. Eu já faço o meu kit correto em cima disso, entendeu? Fica muito mais fácil. Aí, eu separando isso, eu vou iniciar o processo do quê? Da embalagem. Então nós temos as embalagens, aqui vocês podem ver nessa foto, com vários tamanhos, né? Que isso você acha no mercado com facilidade, né? E embalagens que são embalagens de boa qualidade, que já vem inclusive com indicador químico, que nós vamos ver depois com calma o que é isso, para que a gente possa realmente garantir o sucesso da nossa esterilização. Uma vez então o produto já devidamente separado, ele vai ser colocado, introduzido nas devidas embalagens e vai ser feito o chamado selamento, né? O selamento é que vai fechar hermeticamente essa embalagem e aí sim ele já vai estar pronto para ser levado ao autoclave, tá? Então aqui nós vamos ver
o instrumental embalado corretamente. Vocês percebam que, como eu disse, existe a questão aí dos kits, né, que são formados, e isso daí deve ser sempre, essa embalagem deve, depois, né, que concluído o processo, sempre aberta na frente do cliente, porque ele se sente muito seguro com isso. Então vocês percebam aqui que existe aí realmente toda uma atenção, né, em fazer um procedimento correto em relação a isso. Olha que bacana a embalagem já pronta para ser levada ao autoclave, tá? E aí o que acontece? Nós vamos fazer a colocação dos artigos no autoclave. É claro que a gente prepara o autoclave primeiro, né? Quer dizer, vai ter que ser colocado água nele para que ele possa funcionar corretamente, enfim. Mas depois a gente vai carregar essa autoclave com os nossos artigos. E aí existem esses suportes, né, para embalagem, que podem ser muito bons, são muito bons que se utilize isso, porque permite que você aproveite maior a capacidade do teu autoclave. Então você consegue colocar eles de uma forma perpendicular, né, à bandeja, e aí aumentando aí a quantidade de embalagens que podem ser esterilizados, lógico, sempre respeitando também as especificações do fabricante, né? Lembre-se, o princípio da esterilização pelo autoclave, ele é através do vapor úmido, e esse vapor ele precisa circular livremente dentro do autoclave para que ele possa atingir todas as embalagens. Se a gente tiver uma superlotação de artigos, né, de embalagens para ser esterilizado de uma só vez, esse vapor não consegue circular, e aí nós vamos ter falha de esterilização. É realmente uma das coisas mais comuns que acontecem, viu, gente? Às vezes a pessoa não tem tanto instrumental assim, quando vai autoclava tudo de uma vez, fica extremamente cheio o autoclave e ele não funciona direito, tá? Enquanto o processo de esterilização está sendo feito dentro do autoclave, você pode preparar as etiquetas, né, que vão identificar a data da validade, o responsável pelo processo. Eventualmente você tem, em casos de pacientes que tenham alguma doença conhecida, já você até identifica o nome do paciente nessa etiqueta. É realmente uma questão aí de caso a caso, de conduta de serviço para serviço. Isso muda, mas assim, o que vai ser verificado, o que vai ser cobrado de vocês é que a embalagem dos artigos estéreis estejam principalmente com a data de validade, né? Que é, a gente falar de validade, a gente não pode deixar de lembrar que o prazo legal de esterilização é de 7 dias. Portanto, recomendamos deixar as embalagens seladas em local identificado e somente fazer a esterilização propriamente dita de acordo com a demanda dos atendimentos diários. É proibido reutilizar a embalagem de esterilização, tá? Não se esqueçam, gente, que a embalagem de esterilização, ela vem já com indicador químico. O indicador químico nós vamos ver depois em um outro momento, quando a gente falar de monitoramento, ele muda de cor. Então é fácil de identificar se você está reaproveitando uma embalagem ou não. Fiquem atentos com isso. E depois de completar, então, depois de completado o processo de esterilização, esses artigos esterilizados devem ser guardados em um local limpo e seco. Principalmente isso, gente. Armário limpo e seco. Não adianta você guardar artigo que passou pelo autoclave em local úmido, porque a umidade destrói a integridade da embalagem e por conta disso o artigo não vai estar mais estéril, tá? Então isso é um assunto um tanto quanto importante realmente, a gente ter os passos corretos de esterilização. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, falem com a gente. Uma das coisas que vocês têm que sair daqui bastante seguros desse curso é saber efetivamente fazer uma correta esterilização e seguir os passos aí que foram dados para você no fluxograma, tá bom? Além de poder guardar os artigos esterilizados num armário como este que foi mostrado para vocês agora, vocês também podem guardar em gaveta ou em outro tipo de armário, desde que eles estejam limpos e secos. Não se esqueça, gente, uma embalagem de esterilização em contato com meio úmido ou água, acabou a esterilização. Você pode começar a iniciar novamente todo o processo.
entende? Daí a importância de você ter a guarda desses artigos já estéreis no local limpo e seco, tá bom? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo nessa aula. Estamos à disposição através do plantão de dúvidas e até a próxima.